Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando prosseguimento à leitura da obra A Estrada do Futuro de Bill Gates, segue a leitura. O artigo da Electronics, por exemplo, descrevia o 8008 como sendo adequado para qualquer sistema aritmético de controle ou de tomada de decisão, como por exemplo um terminal inteligente. Os articulistas não percebiam que o microprocessador era capaz de tornar um computador de uso geral. Os microprocessadores eram lentos, tinham a capacidade limitada de lidar com informações. Nenhuma das linguagens conhecidas pelos programadores estava disponível para o 8008, o que tornava quase impossível alguém escrever programas complexos para ele. Toda aplicação precisava ser programada com as poucas dezenas de instruções que o chip era capaz de entender. O 8008 estava condenado a uma vida de burro de carga, executando tarefas simples e sempre iguais, vezes sem fim. Era muito popular em elevadores e calculadoras. Em outras palavras, um microprocessador simples em uma aplicação limitada, digamos, nos controles de um elevador, é um instrumento isolado, como um tambor ou uma corneta, nas mãos de um amador. Serve para ritmos básicos ou para tocar músicas simples. Porém, um microprocessador potente com linguagens de programação é como uma excelente orquestra. Com o software correto ou partitura, toca qualquer coisa. Paul e eu estávamos curiosos para ver o que conseguiríamos programar no 8008. Paul ligou para a Intel pedindo um manual. Ficamos até meio surpresos quando eles enviaram. Nós dois dissecamos o manual. Eu tinha criado uma versão do BASIC para rodar no limitado DEC PDP-8 e me animei com a perspectiva de fazer a mesma coisa para o pequeno chip da Intel. Mas estudando o manual do 8008 percebi que seria bobagem tentar. O 8008 simplesmente não era suficientemente sofisticado, não tinha suficientes transistores. Entretanto, descobrimos um jeito de usar o pequeno chip numa máquina capaz de analisar as informações coletadas por monitores de tráfego. Muitos municípios costumavam medir o fluxo de veículos estendendo uma mangueira de borracha em uma determinada rua. Quando um carro passava por cima do tubo, perfurava uma fita de papel dentro de uma caixa de metal na extremidade da mangueira. Percebemos que poderíamos usar o 8008 para processar essas fitas, imprimir gráficos e outras estatísticas. Batizamos nossa primeira empresa de Traf ou Data. Na época tinha jeito de poesia. Escrevi boa parte do software para a máquina Traf ou Data em viagens de ônibus pelo estado de Washington, indo de Seattle para Pullman, onde Paul fazia faculdade. Nosso propósito funcionou bem, imaginamos vender montes daquelas máquinas por todo o país. Chegamos a usá-la para processar dados de tráfego para alguns clientes, mas ninguém se interessou em comprar o aparelho, pelo menos não nas mãos de dois adolescentes. Apesar da decepção, continuávamos acreditando que nosso futuro, mesmo que não estivesse em hardware, teria alguma coisa a ver com microprocessadores. Depois que entrei para Harvard em 1973, Paul conseguiu, sabe Deus como, juntar as peças de seu velho e sofrido Chrysler New Yorker, sair de Washington e atravessar o país e arrumou um emprego em Boston, programando mini computadores para Honeywell. Ele ia muito até Cambridge, de modo que pudemos continuar nossas longas conversas a respeito dos futuros projetos. Na primavera de 1974, a revista Electronics anunciou um novo chip
8080 da Intel com 10 vezes mais potência que o 8008 que havia dentro da máquina de Transfer Data. O 8080 não era muito maior que o 8008, mas continha 2.700 transistores a mais. De repente estávamos olhando para um âmago de um verdadeiro computador e o preço era menos de $200. Corremos para o manual. A DEC não vai conseguir vender mais nenhum PDP-8 agora, disse a Paul. Para nós parecia óbvio que se um chip minúsculo era capaz de tanta potência, o fim daquelas grandes máquinas desajeitadas não estava muito longe. Entretanto, os fabricantes de computador não viam o microprocessador como uma ameaça. Eles simplesmente não conseguiam imaginar um chip insignificante enfrentando um computador de verdade. Nem mesmo os cientistas da Intel enxergaram todo o seu potencial. Para eles, o 8080 representava simplesmente uma melhoria na tecnologia dos chips. A curto prazo, a indústria tinha razão, o 8080 era apenas mais um pequeno avanço. Mas Paul e eu visualizamos além dos limites daquele novo chip e enxergamos um tipo diferente de computador, algo que seria perfeito para nós e para todo mundo. Pessoal adaptável e a um preço acessível. Para nós estava claro como água que, baratos do jeito que eram, os novos chips logo estariam em toda parte. O hardware, outrora escasso, logo estaria à disposição de todos e o acesso aos computadores já não seria dispendiosamente cobrado por hora. Achávamos que as pessoas encontrariam uma infinidade de novos usos se os computadores fossem baratos. E nesse caso, a chave para realizar todo o potencial dessas máquinas seria o software. Paul e eu especulávamos que as companhias japonesas e IBM com certeza fabricariam a maior parte do hardware. De nossa parte, acreditávamos que poderíamos contribuir com um software inovador e, por que não, o microprocessador mudaria a estrutura da indústria. Talvez houvesse um lugar para nós dois. Esse tipo de papo resume o que vem a ser uma faculdade. Você passa por tudo quanto experiência nova, sonha sonhos loucos. Éramos jovens e achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Matriculei-me por mais de um ano em Harvard e continuei tentando achar um jeito de abrirmos uma empresa de software. Um dos planos era muito simples. Enviamos cartas com endereço do meu alojamento para todas as grandes firmas de computadores, oferecendo nossos serviços para escrever uma versão do BASIC para o novo chip da Intel. Ninguém aceitou. Por volta de dezembro estávamos bem desanimados. Eu planejava pegar um avião para Seattle para passar as festas com a família e Paul ia ficar em Boston. Poucos dias antes de eu sair de férias, Paul e eu estávamos xeretando na banca de jornais de Harvard Square. Era uma daquelas manhãs muito frias de Massachusetts, quando Paul pegou o exemplar de janeiro da Popular Electronics. É esse o momento de que falo no começo do prefácio. Aquilo é que deu realidade aos nossos sonhos sobre o futuro. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos e até breve.